Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área. Queridos, na nossa aulinha de hoje nós vamos estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, além das relações inversas e também as relações trigonométricas em triângulos quaisquer, que são baseadas na lei dos senos e na lei dos cossenos. Por isso vamos dividir essa aulinha em duas partes, beleza? Vamos começar a parte 1, vem com o Titi. Queridos, vou projetar aqui na sua tela o slide de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos começar em 3 minutos. Perdão, 3 segundos. Bom, amores de My Life, este espetáculo de homem apresenta para você as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Querido, primeiramente temos que saber o que de fato é um triângulo retângulo. Querido, nós já sabemos que o triângulo é um polígono que possui 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. O triângulo retângulo, ele é um triângulo muito especial. Dentro da matemática, ele é um dos principais polígonos. Tão característico que apresentam várias relações dentro dele e, principalmente, ele é tão característico que esse triângulo é o único polígono cujos lados recebem nomes específicos, assim como o trapézio, que também recebe nome de bases, né? Agora, querido, o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ou se você preferir, um ângulozinho reto. Então, se o triângulo já possui um ângulo reto, nós já vamos classificar ele como um triângulo retângulo. Beleza? Esse triângulo é muito especial, queridos. Tanto que os seus lados recebem nomes específicos. Você vai ter um lado maior que é chamado de hipotenusa e você vai ter os outros 2 lados que são chamados de catetos. Não se perca. Você vai ter um lado chamado de hipotenusa, que é o maior lado, e os outros 2 lados serão chamados de catetos. É importante lembrar que hipotenusa significa o maior lado, ele sempre vai ser oposto ao maior ângulo. Nesse caso, o maior ângulo vai ser o ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, a hipotenusa sempre vai estar na frente do ângulozinho reto. A hipotenusa sempre vai estar na frente do ângulozinho de 90 graus. Os outros 2 lados receberão nomes de catetos. Então, aqui repara que eu vou ter o cateto verdinho, que é o cateto BC, e aqui embaixo eu vou ter o cateto AC, que é o cateto azulzinho. Evidentemente que alfa e beta são os outros 2 ângulos desse triângulo retângulo, que são ângulos agudos, e óbvio, como a soma tem que dar 180, eu já tenho um ângulo de 90, alfa e beta tem que ser 90 graus. Eles são ângulos complementares. Então, essa é a visualização que nós temos que ter de um triângulo retângulo. É todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Quem está na frente do ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa e os outros 2 lados são chamados de catetos. É óbvio que se eu tenho 2 catetos, eu tenho que diferenciar eles. Eu tenho que ter uma relação que possa mostrar as diferenças entre esses catetos. Para isso, eu sempre vou classificar os catetos em cateto oposto ou cateto adjacente. Porém, queridos, essa classificação depende do ângulo que a gente está trabalhando lá no exercício, depende do ângulo que nós estamos analisando. Observe aqui essa figura, olha só. Aqui eu tenho um triângulo ABC, ele é reto em C, então na frente do ângulozinho de 90, a hipotenusa, que vai ser o ladinho C nesse caso. Beleza? E aqui agora, na frente do vértice A, ou na frente do ângulozinho alfa, eu tenho o lado A, que é o cateto A, e aqui na frente do ângulozinho beta, oposto ao B, vai ser o lado Bzinho. Lógico que esse B é o outro cateto. Tiago, como que eu vou classificar? Bom, eu vou ter que escolher um ângulo em análise. Digamos que eu escolha o ângulozinho alfa. Em relação ao alfa, o A está na frente. Então, em relação a alfa, o A vai ser chamado de cateto oposto, oposto ao ângulo. Evidentemente que em relação a alfa, se o A é o oposto, o Bzinho aqui, ó, esse B, ele vai ser do lado do ângulozinho alfa. Então, ele é chamado de adjacente.
Adjacente é aquele que está do lado. Em contrapartida, se eu estudo a partir do ângulozinho beta, o oposto vai ser o B, porque ó, na frente do beta está quem? O B. Então, o B é cateto oposto. Em relação a beta, o A está do lado. Quem está do lado é o adjacente. Então, querido, fazendo essa análise aqui, eu posso afirmar para você que o C sempre vai ser hipotenusa, porque o C está na frente do ângulozinho de 90 graus. O A, ele vai ser oposto a alfa, porém o A vai ser adjacente em relação a beta. Da mesma forma que o B, o cateto B, ele vai ser oposto a beta, e da mesma forma que o B vai ser adjacente a alfa. Ou seja, a classificação entre oposto e adjacente depende do ângulo que você vai escolher para trabalhar. Então, a dica do Titi é: escolha um ângulo e seja feliz. Verifique se o cateto é oposto, se é adjacente, marque quem é a hipotenusa e vamos entender essas relações dentro de um triângulo retângulo. Queridos, triângulo retângulo é um assunto importante. Triângulo retângulo é recorrente. Já estudamos em aulas anteriores as relações métricas no triângulo retângulo. Hoje estamos estudando as relações trigonométricas. O que quer dizer trigonometria ou trigonométricas? Três, gono, ângulos. Métrias ou métricas são medidas. Então, são as medidas dos três ângulos. Quando a pessoa analisou o triângulo retângulo, ele verificou que existiam relações que não dependem do tamanho do triângulo. Ou seja, não importa se o triângulo é pequenininho, se o triângulo é médio ou se o triângulo é muito grande. Para qualquer que sejam os triângulos, independentemente do seu tamanho, ele percebeu que existiam relações que sempre eram o mesmo resultado, que sempre davam o mesmo valor para esses determinados ângulos. Então, as relações trigonométricas, que nós vamos estudar aqui, nós vamos chamar de razões trigonométricas, são razões de medidas dos três ângulos. Então, volto a repetir, essas razões não dependem dos lados, mas sim dos ângulos. Então, o ângulozinho de 30 graus sempre vai ter o mesmo seno, sempre vai ter o mesmo cosseno, sempre vai ter a mesma tangente, independentemente em qual triângulo ele foi colocado. Essas razões angulares nós vamos chamar de razões primárias ou razões básicas. Tiago, quais são as razões básicas? São essas três aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente. É evidente que o conceito de seno, cosseno e tangente vai ser em algumas aulinhas mais para frente, quando nós definirmos o que é o ciclo trigonométrico. Porém, até lá nós vamos ficar com uma definição menos formal, com uma definição decorável. Você vai decorar o que é seno, cosseno e tangente. Queridos, vamos lá. As relações básicas, a primeira relação é chamada de seno. Tiago, o que é o seno? No triângulo retângulo, o seno vai ser a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Então, o seno, nas entrelinhas, o seno de um ângulozinho alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa deste triângulo retângulo. Então, toda vez que se falar em seno do ângulo alfa, o seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A segunda relação básica, a segunda relação primária que nós vamos estudar é a chamada cosseno. O cosseno também é uma razão, também é uma divisão, porém vai ser uma divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa deste triângulo retângulo. Querido, o Thiago colocou que o cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente, ou seja, aquele que está do lado, dividido pela hipotenusa. Assim como a gente tem que definir também o que seria a tangente lá no triângulo retângulo. A tangente também é uma razão, porém ela vai ser a divisão entre os catetos, oposto e adjacente nessa ordem. Então a gente vai colocar aqui, ó, a tangente do ângulozinho alfa é a razão, a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente é o que nós chamamos de tangente. Queridos, é óbvio que a gente tem que saber essas relações primárias, essas razões básicas. Seno, oposto pela hipotenusa, cosseno, adjacente pela hipotenusa e tangente, oposto pelo adjacente. Para isso, nós vamos deixar aqui um macetinho antigo
mais eficiente, prático, que é o macetinho do soca à toa. Vou repetir, macetinho do soca à toa. Se você não passar no vestibular, tua mãe vai te socar à toa. Entendeu? Querido, por que o soca à toa é importante? Porque o soca à toa vai definir o que é seno, cosseno e tangente nessa frase, nessa palavra soca à toa. Então vamos lá. Só. O S indica seno, oposto pela hipotenusa. Então o seno é oposto pela hipotenusa. K. O C indica o quê? Cosseno. O cosseno vai ser o adjacente pela hipotenusa. E o TOA, o T indica tangente. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Soca à toa, seno oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa e tangente oposto pelo adjacente. Querido, é lógico e evidente que o aluno às vezes fala assim, professor, eu guardo a definição de seno, cosseno e tangente, mas eu não entendo quando eu posso usar seno, cosseno e tangente. Querido, você sempre vai se basear em duas perguntas. Quem você tem e quem você quer. É lógico que você vai definir isso em relação ao ângulo. Digamos, você tem o cateto oposto e você quer o adjacente, quem que envolve o oposto e adjacente? Só à toa, ó, a tangente. Tangente é oposto pelo adjacente. Hipotético. Você tem o valor da hipotenusa, mas você quer o oposto. O que relaciona hipotenusa e oposto? Só à toa, só. Oposto pela hipotenusa. Ó. Então, eu teria que trabalhar com seno. Mas, para isso, você vai definir um ângulo e fazer essas duas perguntas. Quem você tem e quem você quer. É desta forma que você vai trabalhar a relação seno, cosseno ou tangente dentro desse exercício. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, isso é muito importante para a gente poder trabalhar durante a nossa aulinha. Querido, o mais importante aqui é a gente entender que como o seno, como o cosseno, como a tangente são relações angulares, então depende exclusivamente dos ângulos que nós vamos trabalhar. Depende exclusivamente dos valores angulares do exercício. Na matemática, tem 3 ângulozinhos notáveis que vão ser necessários, que serão necessários você guardar o valor. Então, esses valores nós temos que guardar, nós temos que saber de qual. Essa tabelinha também é batida, antiga, todo mundo estudou que os ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E para isso, você deve ter aprendido essa tabelinha aqui, ó, que é a tabelinha do seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60. Tem gente que grava isso cantando musiquinha do Jingle Bell. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, não é isso? Põe raiz, só não põe raiz no 1, 1. Aí você guarda lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, põe raiz, só não põe raiz no 1. Fechou a tabelinha do seno, cosseno e tangente. E aí continua cantando de Bombel, vai chegar que a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tem professor que ensina a tabelinha trigonométrica de 30, 45, 60 cantando a musiquinha da Xuxa. Todo mundo 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo mundo 3, 2, 1, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, só não põe raiz 1, raiz de 3 sobre 3, levante a mão e é um raiz de 3. Querido, não importa se você vai cantar Jingle Bell, se você vai cantar a musiquinha da Xuxa, o importante é você saber os valores de seno, cosseno e tangente. Outras coisinhas importantes, observar que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, assim como o cosseno de 30 é igual ao cosseno de 60. Sempre o seno de um ângulo é o cosseno do seu complemento. Vou repetir. Sempre o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Lembrando que complemento é o que falta para ser 90 graus. Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno do complemento, que é 60. Por isso que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, porque o complemento de 45 também é 45 graus. Beleza, queridos? Então, repito, os valores notáveis são muito importantes dentro do exercício, porque o exercício não será obrigado a te dar o valor de seno, cosseno e tangente.
Qualquer outro ângulo que não seja 30, 45 ou 60, o exercício vai ter que te dar as informações desses valores para você acertar o exercício. Beleza? Tranquilo? Bom, evidentemente aqui nós temos também um macetinho muito útil, que reduz conta. 30, 45, 60 é tão importante que eu vou te passar alguns macetinhos desses ângulos de 30, 45 e 60 graus. O macetinho é proveniente de onde se usa para demonstrar isso, que são os triângulos equiláteros e os quadrados. Querido, vamos analisar o macetinho que é para simplificar contas, para você fazer o exercício mais rápido, de forma mais objetiva. Lembrando, não é obrigado a usar o macetinho, mas saber usar é importante para facilitar e reduzir contas. Querido, o primeiro triângulo que nós vamos analisar é o triângulo de 90, 30 e 60 graus. Evidentemente que ele vai vir de um triângulo equilátero, o Thiago vai te mostrar no slide a seguir. Querido, no triângulo de 90, 30 e 60, eu tenho que guardar sempre essa relação que aqui está. Agora, dica, isso é válido em relação à hipotenusa. Tanto que o que eu chamei de L é a hipotenusa. Na frente do ângulozinho de 90, L, que é o lado principal, a hipotenusa. Repara que quem está na frente do ângulozinho de 30, o ângulozinho de 30 está aqui, quem está na frente do ângulozinho de 30 é a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é L, na frente do ângulozinho de 30 é a metade, L sobre 2. Assim como na frente do ângulozinho de 60, vai ser metade raiz de 3. Ó, na frente do ângulozinho de 60, vai ser a metade raiz de 3. Então, é hipotético, se a hipotenusa é 10, na frente do ângulozinho de 30 é 5. Na frente do ângulozinho de 60, 5 raiz de 3. Olha como é objetivo, isso despenca no Enem. Se a hipotenusa é 200, na frente do ângulozinho de 30 é a metade, 100. Na frente do ângulozinho de 60 é a metade raiz de 3, 50 raiz de 3. Guarda que isso é muito importante. Beleza? Segundo macetinho, o triângulo de 90, 45 e 45. Tiago, por que esse triângulo é importante? Porque 90, 45 e 45 também aparecem muitos exercícios com esses valores. Por isso que o macetinho reduz cálculos, simplifica as suas contas. Então, no triângulo de 90, 45 e 45, você vai guardar esse desenho aqui. Agora, novamente, repara, a medida principal é a hipotenusa, que é o L, o lado principal. Repara que quem está na frente do ângulozinho de 45 vai ser a metade raiz de 2. Assim como quem está na frente do outro ângulo de 45 também vai ser a metade raiz de 2. Então, de forma objetiva, se a hipotenusa é 8, na frente do ângulozinho de 45 vai ser a metade raiz de 2, ou seja, 4 raiz de 2. Na frente do outro ângulo de 45, metade raiz de 2, ou seja, 4 raiz de 2. Então, guarda isso. Hipotenusa é o lado principal, L. Na frente do ângulozinho de 30, metade. Na frente do ângulozinho de 60, metade raiz de 3. Na frente dos ângulozinhos de 45, metade raiz de 2. Guarda isso. Metade, metade raiz de 2, metade raiz de 3. É dessa forma que você também pode guardar os valores de seno, cosseno e tangente ou fazer os exercícios de forma rápida, objetiva, sem ter que escrever o que é seno, cosseno e tangente. Porém, para qualquer outro ângulo, infelizmente, você vai ter que montar as razões. Então, também não adianta só viciar em 30, 45, 60. Se cai um ângulo diferente, você não sabe fazer. Você tem que saber fazer das duas formas. Tranquilo? Querido, evidentemente que eu tenho que te mostrar algumas aplicações desse macetinho. E essas aplicações é até usado para as demonstrações. Por que o valor do seno de 30 é meio? Por que o valor do cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2? Bom, nós não vamos fazer demonstração aqui de forma online. Eu preciso apenas que você entenda essas aplicações. Querido, a altura do triângulo equilátero é um assunto importante, um assunto recorrente na maioria dos vestibulares e você tem que saber fazer. Querido, quando eu tenho um triângulo equilátero, é notável que a gente já sabe isso aqui, que os ângulozinhos serão todos iguais a 60 graus. Obviamente que todos os lados serão iguais, L, L, L. Quando eu traço a sua altura, a altura é um segmento perpendicular que parte do vértice e toca o lado oposto aqui, essa altura vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Vou colocar aqui, ó.
Só um minutinho que travou. Agora sim. Vamos colocar aqui, ó, um ângulozinho de 90 graus, ó, pretinho. Só que repara, se esse ângulozinho aqui é 90 e o da esquerda aqui é 60, 90, 60 para 180 está faltando 30. Então vai surgir aqui um ângulozinho de 30. Idem para a direita. Para a direita aqui também é 90. Esse ângulozinho aqui continua sendo 60 graus, que é o ângulozinho do próprio triângulo equilátero. 90, 60 quer dizer que esse ângulozinho aqui de cima aqui, ó, continua sendo o quê? 30. Mas não me interessa os dois triângulos retângulos 90, 30 e 60. Me interessa apenas o da esquerda, que é onde eu vou aplicar aqui, ó, um teorema de Pitágoras. Se esse triângulo é retângulo, se eu for usar o teorema de Pitágoras, ficaria assim, ó, L ao quadrado vai ser igual. Bom, esse pedacinho aqui embaixo aqui vai ser a metade do lado. Em triângulos isósceles, quanto traça a altura, divide ao meio. O equilátero também é isósceles. Vai ser igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Ou seja, L ao quadrado é igual a metade do L ao quadrado mais H ao quadrado. Se eu isolar o H, se eu isolar o valorzinho do H, o Thiago vai chegar então que a altura desse triângulo equilátero seria o valor de L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, eu provo, eu demonstro no teorema de Pitágoras que a altura do triângulo equilátero sempre vale L raiz de 3 sobre 2. Por isso que quem está na frente do ângulozinho de 30 é a metade. E é por isso que quem está na frente do ângulozinho de 60 é a metade raiz de 3. Olha lá, quem está na frente do ângulozinho de 60 é a altura do triângulo equilátero. Por isso que a altura do triângulo equilátero tem que ser L raiz de 3 sobre 2 ou metade raiz de 3. Guarda, porque vai cair na sua prova a altura de triângulo equilátero e você vai ter que saber de cor, rápido. Para fazer o exercício em 3 minutos, você precisa diminuir contas. Então guarde que a altura de um triângulo equilátero sempre vale L raiz de 3 sobre 2. Isso é muito importante. Uma outra aplicação muito recorrente no Enem e nos outros vestibulares é a diagonal do quadrado. Tiago, como que eu calculo a diagonal de um quadrado? Faço um quadrado. Tenho que saber, né, é notável, né, que ele tem 4 ângulos de 90 graus. Obviamente, ele vai ter 4 lados o quê? Iguais. Ao traçar a diagonal do vértice A ao vértice C, que é essa linha vermelhinha que eu vou chamar isso aqui de Dzinho, é evidente que você vai lembrar uma propriedade. A diagonal de um quadrado também é bissetriz. Ou seja, divide esse ângulo de 90 aqui em cima em duas partes, 45 para baixo, 45 para cima. Inclusive, esse ângulozinho de baixo também vai ser dividido em 45, 45. Repara aqui embaixo que eu tenho o triângulo 90, 45, 45. Como aqui é Dzinho, e aqui é L, e aqui é L, se eu aplicar Pitágoras, eu vou chegar que a diagonal de um quadrado vale L raiz de 2. Então, se eu provo, se eu guardo que a diagonal é L raiz de 2, eu estou isolando L, o L vai ser D dividido pela raiz de 2, ou melhor, racionalizando, o L vai ser a metade da diagonal raiz de 2. Olha lá, ó. Quem está na frente do ângulozinho de 45 é a metade do lado principal, que é a diagonal, dividido, né, por 2, ó, D dividido por 2, vezes a raiz de 2. Então, o que o Thiago quer que você guarde? A diagonal do quadrado. Você tem que saber que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Dessa forma, eu também posso falar que esse lado seria a metade da diagonal raiz de 2, como já vimos anteriormente. Então, vamos sair daqui com essas duas informações guardadas. Altura de triângulo equilátero, metade raiz de 3. L raiz de 3 sobre 2. E diagonal de quadrado, L raiz de 2. Beleza? Essas informações são muito importantes, essas informações são muito recorrentes do teorema de Pitágoras e a gente traz essas informações para definir aquele macetinho. Quem está na frente do ângulozinho de 30 é a metade. Quem está na frente do ângulozinho de 60, metade raiz de 3. Quem está na frente do ângulozinho de 45, metade raiz de 2. Beleza? Tranquilo? Queridos, para a gente terminar essa aula, eu vou apresentar outras relações. Volto a repetir, nós não vamos entender o porquê dessas relações aqui, porque a demonstração do porquê vai ser nas aulas de relações trigonométricas no ciclo trigonométrico. Porém, existem outras relações. A primeira relação que eu tenho que guardar é que o valor da tangente também pode ser calculado dividindo o valor do seno pelo cosseno. Então, nós vamos guardar que a tangente de um ângulo é a razão entre o seno e o cosseno.
Tanto que se você parar para pensar, o seno é oposto pela hipotenusa, o cosseno é adjacente pela hipotenusa, eu vou simplificar as hipotenusas, eu vou chegar que a tangente vai ser oposto pelo adjacente da mesma forma. Então guarde essa relação. Tangente é seno dividido pelo cosseno. Existem também outras relações trigonométricas, que são chamadas de relações secundárias. Essas relações secundárias são as relações inversas, secante, cossecante e cotangente, que por enquanto a gente só precisa saber que a secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente. Então, vou repetir. Secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno e cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser o inverso, o contrário, ou seja, a cotangente vai ser cosseno dividido pelo seno. Mas volto a repetir, nesse capítulo inicial, o mais importante é saber as relações primárias, as relações principais, seno, cosseno e tangente. Beleza, queridos? Bom, já já a gente volta com a segunda parte da aulinha das relações trigonométricas. Porém, vamos generalizar, vamos colocar essas relações trigonométricas em triângulos quaisquer, qualquer que seja o triângulo, não necessariamente retângulo. E aí nós vamos aprender a lei dos senos e a lei dos cossenos, entender quando se usa a lei dos senos e quando se usa a lei dos cossenos. Beleza, queridos? Então, bons estudos, brinque bastante com os exercícios, porque a matéria é muito importante. Beleza? Beijos do Titi e até daqui a pouco.